Salve, salve meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje o motor do CSS vai cantar. Hoje você vai aprender de maneira fácil e prática o que seriam Media Queries. Mas antes, obviamente, você precisa entender o que seria um Media Query. Então, com algo mais concreto, olha esse botão aqui. Isso aqui tudo é uma mistura de HTML com CSS. O Media Query é um tipo de CSS que me permite editar qualquer elemento da forma que eu quiser. Não só para responsivo, claro, mas vamos focar nesse ponto, tá bom? Supondo que eu queira sumir com esse elemento em algum ponto de quebra, mas não em todos eles. Então eu utilizo um Media Query específico para aquele ponto de quebra que eu quero incluir ou excluir e acabo resolvendo o problema. Mas claramente não só para isso. Eu posso mexer em cores de botões, textos, pseudo-elementos, posições e até funcionalidades extras. E quando a gente entra num contexto de responsivo, gosto de deixar claro que o Elementor tem o responsivo nativo, só que muitas das vezes ele não funciona muito bem. Então é por isso que eu prefiro fazer com o Media Query, certo? Porque ele acaba sendo muito mais preciso e sempre vai dar certo. E agora, para a gente conseguir entender melhor a estrutura de um código CSS, HTML e tudo mais, vamos aqui para a minha telinha para a gente conseguir acompanhar toda a minha explicação. Para a gente começar o nosso exemplo, eu peguei aqui a Hero completa lá do Assistant Pro, certo? Para que a gente consiga mostrar como, na prática, como que eu poderia fazer um responsivo de uma cor sólida ou um gradiente num texto. Então é o seguinte, a princípio, aqui toda a estilização do meu texto eu estou fazendo via Span e CSS, tá? É o seguinte, aqui o Span que nos vai interessar agora seria o Span Class Gradient. Então o Span Class Gradient vai ser o Span que eu vou conseguir colocar o gradiente no meu texto baseado com CSS e máscaras. Então na prática ele funciona assim. Aqui na página global, em Custom CSS, aqui onde tem o meu código .gradiente, que é a minha classe CSS, eu tenho aqui background, linear gradiente para a direita. E aqui as cores dele. Fora isso aqui em WebKit significa a máscara que eu estou fazendo nele. Sem a máscara eu não consigo aplicar nenhum tipo de cor no nosso texto. Fora isso, lembrando aqui o contexto de fazer o responsivo, ou seja, colocar uma cor diferente em outra versão do site, ou seja, eu quero fazer isso no celular, supondo que eu seja um visitante e aqui está em vermelho ao invés de estar em verde para mim. Eu consigo fazer isso tranquilamente sem nenhum problema, utilizando o Media Query. Então é o seguinte, lembrando, o gradiente e aqui o Media Gradiente é a mesma coisa, só que o de baixo aqui, ele está dentro de um Media Query. Aqui dentro desse Media Query eu consigo mexer tranquilamente sem afetar nenhuma outra versão do projeto. Ou seja, se eu quiser colocar o rosa no celular, não vai aparecer no tablet, nem no notebook e nem no ultrawide. Então para a gente conseguir fazer isso, a gente vai voltar lá na versão do notebook, né? Tanto faz, não importa muito na tua versão. O que importa é o seguinte, aqui em configurações da página tem que ter o teu código dentro de um Media Query para tu poder fazer responsivo. E agora a gente vai pegar uma cor, né, o código da cor que a gente quer. Por exemplo, aqui eu vou utilizar um rosa aqui, só para exemplificar mesmo, tá? Uma coisa muito importante para vocês ficarem de olho é aqui no formato do código. Ou seja, aqui a nossa cor está em HEX, lá no exemplo de CSS que eu estou utilizando. Pode ser também que esteja em RGB ou RGBA, que no caso significa Red, Green, Blue. A diferença que do A seria o Alpha, que no caso seria o nível de opacidade, que vai de 0 a 1. Então, na maioria dos casos, o código vai estar em Hex, tá? Ou em RGB. Se tu quiser colocar o RGBA, é só tu fazer uma adaptaçãozinha ali, é muito facinho. Fora isso, em relação a como que eu faço para achar as cores que eu quero, no meu caso, eu faço tudo pelo Figma já. Quando eu vou criar o protótipo do meu projeto, eu já faço tudo certinho ali. Porque como eu tenho o plano Pro, você pode fazer a mesma coisa pelo plano de estudante do Figma. O que importa é você ter acesso ao Dev Mode do Figma, certo? O que importa é o seguinte, eu posso transformar tudo aquilo que eu fiz de visual em código. Então por isso que para mim é mais fácil fazer essas customizações de cores, tá? Mas supondo que você não tem um Dev Mode no Figma, você só tem um Figma básico, você pode ir lá no navegador, colocar lá CSS Color ou cores CSS, tanto faz, o que importa é que você tenha alguma forma para pegar o código de cor, tá? Seja em CSS, HTML, tanto faz. Fora isso, vou copiar aqui o nosso código de cor, já copiei, certo? E o próximo passo, aqui dentro do nosso Media Query, é o seguinte, como ele está do branco para o verde,
o verde eu quero transformar em rosa. Eu venho aqui, de forma respectiva, branco e rosa. Então eu venho aqui no verde, coloco o código do rosa, certo? Aí, onde tem o branco, eu quero transformar ele em azul, por exemplo. Venho aqui, copio e colo, certo? A princípio, você vê que não mudou nada aqui na versão do computador, né, do desktop. Por quê? Porque a gente está fazendo o responsivo para a versão de celular. Então vamos entrar aqui no celular. Percebe que ele já está funcionando perfeitamente. Faz um gradiente ali feião de azul para um rosa. Então significa que está dando certinho. Tanto é que não alterou em nenhuma outra versão. Porque é sinal de que nosso Media Query está funcionando perfeitamente. Então, continuando aqui, e só para matar nossa dúvida, vamos entrar aqui no tablet. Ó, tá do branco para o verde. Aqui no notebook também é a mesma coisa. E aqui no nosso desktop tá a mesma coisa. Então, sinal de que está certinho. Então, vamos para o próximo exemplo aqui na mesma seção, que no caso seria do botão também voltado para texto, tá? Aqui o texto do botão ele tá em cinza. Claro que eu também poderia mudar a cor dele em outra versão. Vindo aqui no tablet. Dentro desse código aqui, é diferente do CSS Global, tá? Porque o CSS Global eu tô utilizando mais para textos para facilitar minha vida. Mas nesse caso, como ele é um botão diferente, então eu não preciso fazer ele com CSS Global. Mas se eu quisesse também, conseguiria da mesma forma. Para isso, a gente vem aqui no Custom CSS. E aqui, nesse trecho, onde tá aqui o Chrome Elementor Button Text, é aquela mesma pegada. Vou fazer com CSS mais máscara para que ele consiga puxar o gradiente no texto. Aqui, onde a gente tem o Media Max Width 767, é o de celular. Eu consigo mudar isso aqui tranquilamente. Só basta a gente ter aquela colinha lá dos nossos Media Queries, certo? Por exemplo, aqui. Aqui a gente tem todos esses exemplos aqui de Media Queries. Aí no caso, como eu falei que a gente ia fazer o tablet, vamos pegar aqui. Agora tá certo pra gente começar a fazer. Então aqui, supondo que eu quero que o texto desse botão aqui seja vermelho para branco, ou branco para vermelho, sei lá, tanto faz, de cima para baixo, baixo para cima. Eu vou colocar nesse exemplo da esquerda para direita, porque o gradiente original dele tá de cima para baixo, tá? Ou seja, seu bottom de cima para baixo. Então, eu quero que ele vá da esquerda para direita, então ele vai ficar para to right. Então aqui, ó, já vamos mudar para to right. E aqui a gente vai mudar as cores dele. Então, como eu falei que eu queria que ele fosse do branco para o vermelho, então a gente vai colocar aqui FFF. Esse aqui é o código do branco. E aqui, o código do vermelho seria o FF0000. Percebe que aqui ele já fez a alteração que eu queria, que no caso seria primeiro da esquerda para a direita, de branco para vermelho. E aí quando a gente voltar aqui na versão, sei lá, do computador, funcionando perfeitamente. Vamos conferir aqui no celular também, para ver se ele mudou. Não mudou. Perfeitinho também. Agora, vamos para o nosso próximo exemplo, que seria o seguinte. Aqui embaixo eu tenho uma headline, um título, com duas fontes diferentes, tá? Aqui eu tenho dois pontos interessantes que, além da fonte, o tamanho dela também está diferente da fonte principal, que no caso seria essa de branco. A fonte em branco que eu estou utilizando é a Metropolis. Você pode usar qualquer outra do elemento nativo. Aí no caso, supondo que eu quero colocar uma fonte personalizada, onde tem essa fonte aqui, que no caso seria a Times New Roman, eu posso colocar, sei lá, cinzel. Uma bem diferente também, que eu não tenho em mente agora. Mas enfim, o que interessa é o seguinte. Primeiro, como que eu faço para ter uma fonte personalizada? Você pode fazer isso com código, tá? Se você for realmente bem experiente, ou você pode fazer de uma maneira mais fácil, que é a que eu faço. Eu utilizo um plugin chamado Custom Fonts no Elementor. Então, primeiro, eu tenho que ter o arquivo da fonte. Então, no caso, como eu quero o cinzel? Eu sei que o cinzel é uma fonte nativa da Google. Então, vai ter no Elementor sem problema nenhum. Então, eu não preciso baixar fonte nenhuma. Supondo que não tivesse, eu vou lá, baixo de um site externo, de uma fonte externa, subo os arquivos, nomeio o nome do arquivo. Depois que eu salvar, eu vou lá, dou um refresh no site, no WordPress, volto e aí a fonte vai estar disponível para mim. Essa é a forma que eu faço. Aí, no nosso texto, a gente vai fazer a mesma coisa lá do primeiro exemplo de textos, utilizando o span. Então é o seguinte, aqui eu tenho o span style, font family, Time News Roman. Então aqui ele está dizendo aqui qual é a fonte que eu vou utilizar, que no caso seria o Time News Roman,
E aqui eu vou seguir de um ponto e vírgula. Por quê? Porque aqui eu estou dizendo que seria o Font Style Italic. Ou seja, para eu fazer isso aqui de outro modo, por exemplo, no elemento nativo, seria a mesma coisa que viesse aqui em tipografia, viesse aqui, colocar a fonte personalizada, certo? No caso seria o Times New Roman. E aqui, em estilo, eu colocasse ela em itálico. Então, é exatamente isso que aquele código está fazendo. Voltando aqui para a nossa explicação, o próximo spam que a gente tem é o Spam Class Gradient. Esse daqui vai ser o nosso código gradiente com máscara, né? Aqui a gente tem o nosso texto, que vai pegar todas essas funções, ou seja, Times New Roman, itálico, um gradiente. Beleza. Aí, supondo que eu queira escrever um outro texto a mais, só que com as configurações nativas do Elementor, o que eu faço? Como ele está puxando aqui, ó, 2 spans, ou melhor, 3 spans, que é o Span Class Destaque, que é o tamanho da fonte, que eu vou explicar ainda, o span de fonte e o span de gradiente, eu vou ter que quebrar 3 vezes o span, porque são 3, né? Ó, break span e break span aqui. Aí sim eu posso escrever o texto que eu quero e ele vai ficar normal aqui, que nem você tá vendo aqui. Fora isso, como que a gente vai personalizar isso aqui tudo? Vendo aqui, lá no CSS Global, né, em Custom CSS e tudo mais, a gente tem que ter primeiro a parte que vai deixar a gente fazer o tamanho certinho ali da fonte que a gente está querendo, tá? Porque se eu não tivesse isso daqui, supondo aqui que a fonte seja em 45. 45 já passou um pouquinho aqui em relação ao E, então vamos deixar aqui em 42. Beleza? Já está certinho. Então, agora como que eu vou fazer isso daqui para o celular? Veja que aqui a fonte, o tamanho dela está em 2.2 RM, tá? Isso daqui já é uma outra coisa, um outro assunto em relação a redimensionamento, no caso responsivo de tamanho de fontes. Eu vou explicar isso daqui em breve. Enfim, fora isso, supondo que a fonte aqui seja em 42 pixels também. Aí eu vou pro celular, porque ele tá aqui, ó, máximo de 768. Então vem aqui. Percebe que a fonte personalizada tá bem maior do que a fonte nativa. Então isso daqui já é um problema. Como que a gente vai fazer para fazer o responsivo disso daqui? Claro que eu posso utilizar pixels sem problema nenhum, deixar aqui em 35, por exemplo. 35 já é quase o tamanho exato, então vou deixar aqui mais ou menos. Posso fazer assim, mas o que eu recomendo é que a gente faça com o RM, tá? Porque o RM, ele vai deixar o responsivo da fonte de uma maneira mais uniforme. Ao invés do pixel, o pixel ele vai comer palavra por palavra, então vai deixar meio que uma palavra quebrada. Ou melhor, para a gente fazer o responsivo disso aqui de uma forma mais profissional, eu recomendo utilizar o RM, tá? Por quê? Claro que eu posso utilizar o pixel, só que o problema é, o pixel ele vai comendo letra por letra, já o RM ele vai comendo palavra por palavra, ou ele vai diminuindo o texto, o widget, né, de maneira mais uniforme. Então, ao invés de eu diminuir palavra por palavra, deixar o texto quebrado, vai ficar feio, eu posso diminuir ele de maneira uniforme. Então, vai ficar melhor. A minha recomendação pessoal seria utilizar o RM, que vai ser bem melhor para você. Enfim, fora isso, já está certinho aqui. Percebe que aqui para o tablet tá pequeno. A gente consegue arrumar daquele mesmo jeito lá que eu mostrei. Então, vou pegar aqui a mesma estrutura desse código aqui, vou colar aqui, certo? No caso, eu só venho aqui e mudo o código dentro do nosso Media Query. Então, aqui, eu venho aqui e vou mudar o conteúdo daqui. Então, tá em 2.2, vou deixar em 2.4, 2.5, 7. 7 já me parece ideal. Então aqui eu já consegui fazer o responsivo pelo tablet também. Então, para todas as outras versões, seja desktop, ultrawide, notebook, tablet, celular, tu vai fazer dessa mesma forma que vai dar certo, tá? Só tem que ter um pouquinho ali de paciência para poder mudar todas as versões, mas a melhor forma, a forma mais precisa que tu consegue fazer o responsivo de textos ou qualquer outra coisa. Tá? No caso aqui eu estou utilizando um texto, então o exemplo é esse. Fora isso, a gente consegue também fazer aquela mesma coisa lá, de mudar o gradiente na versão do tablet, na versão do celular. Enfim, o que importa é isso daqui. Então você aprendeu a utilizar fonte personalizada, também mudar o tamanho dela, mudar o gradiente, mudar o estilo dela. Você pode adaptar para a fonte que você quiser, tá? Se ela tiver um estilo itálico, você pode colocar.
senão nem precisa colocar, tá? Você só fecha com a aspas e o sinal de maior, tá tudo certo. Agora, o nosso próximo exemplo vai ser em relação a movimentos, ou seja, posições de qualquer elemento, literalmente qualquer elemento do site. Então, por exemplo, supondo que aqui nesse Bento Grid, aqui ó, nesse caso eu preciso ativar aqui a estrutura, né, as nossas camadas, para pegar aqui como exemplo para vocês. Então, supondo que aqui esse terceiro card da primeira fileira, eu quero que ele fique bem aqui embaixo, bem aqui embaixo. Como que eu vou fazer essa jossa? É bem fácil assim não. Aqui em avançado, eu venho aqui, custom CSS, e aqui eu posso fazer da seguinte forma. Vamos puxar ele, só ele mesmo, então a gente vai utilizar o selector aqui, certo? E aí, supondo que eu quero puxar ele para cima ou para baixo, tanto faz, eu vou colocar aqui ele para top 30 pixels, que é o tanto que eu quero que ele desça, né? Aqui, a observação que eu tenho para te dar é, a gente sabe que top é cima e bottom é baixo, mas para tu fazer um movimento, para tu mudar a posição de algum elemento, pensa no oposto. Se eu quero descer, eu vou colocar top. Se eu quero subir, eu vou colocar bottom. Entendeu? Então é como se fosse assim. O tanto que eu quero que ele desça no top vai ser o seguinte: 30 pixels. Então eu vou adicionar 30 pixels ali no top para ele descer. É exatamente isso que ele está fazendo, tá? E aqui tem um exemplo muito interessante, que no caso tu percebe que ele está descendo e ele está por debaixo da segunda camada. A gente, em tese, conseguiria resolver isso daqui colocando um Z-index, tá? Que se tu não tá familiarizado, seria como se fosse um nível de camada do Photoshop, do Canva, do Figma, tanto faz. É o nível de camada, tá? Enfim, eu vou colocar um nível maior. Eu vou colocar o maior de todos aqui, 999, só para exemplificar. E tu percebe que ele não funcionou, tá? Se ele não funcionar, tu vai mexendo em outros widgets para ver se tu consegue resolver. No caso, eu vou mexer aqui nessa fileira 1, tá? Então aqui, fileira 1. Eu vou colocar o Z-index dela maior do que a fileira 2. Então vou colocar aqui, ó, selector Z-index. Vou colocar 2, por exemplo. Já resolveu o problema. Então aqui o meu card já está acima da fileira 2, tá? Então voltando aqui para o nosso exemplo, aqui embaixo, custom CSS. Eu quero deixar ele bem para cá, né? Só para exemplificar mesmo. Vou colocar 230, não resolveu. Vou colocar 530, 830. Beleza, já resolveu. Só que eu não quero fazer isso daqui no celular. Então, eu posso fazer de duas formas. Eu vou fazer da forma que de vez em quando eu faço, que é o seguinte. Vem aqui, pego o nosso Media Query, copio o mesmo código, aqui, jogo nele, e aqui eu vou deixar em 0, tá? Então vem aqui no celular, ele já está em 0, ele está normal, está certinho, ele está bem aqui. Já no computador, ele está aqui embaixo. Ou você pode fazer dessa forma aqui, ó. Supondo que eu queira mexer só no computador, então venho aqui, já faço o responsive dele aqui mesmo. Então, eu posso pegar aqui, copiar todo o conteúdo que tem aqui, certo? Já jogo aqui. E nas outras versões, vai estar completamente normal. Ó, aqui no celular está normal. No tablet também está normal. No notebook também está normal. A única coisa que mexeu foi aqui no desktop. Então, essa é uma outra forma que tu pode fazer para mexer em posições ou qualquer outro elemento, tá? Eu quero voltar a posição aqui, então, no caso, eu só vou apagar. Ele vai voltar aqui para a posição original. Então, eu consigo aplicar isso aqui também para textos. Então, aqui, ó, avançado, custom CSS, selector, certo? Top 30 pixels. Mexer aqui. Posso aplicar isso aqui realmente para qualquer coisa. A outra coisa que eu também consigo fazer com o Media Query é o seguinte. Aqui, no mesmo card, vou pegar esse aqui mesmo card, eu quero ocultar ele só no computador. Então, a gente vai vir aqui, pega o nosso Media Query, vamos selecionar ele, então a gente vai colocar o selector. Agora a gente vai fazer o seguinte, display none. Isso daqui significa o seguinte, primeiro a gente selecionou o nosso objeto, depois a gente colocou o display none. Display é a nossa tela, então aqui ele está dizendo display none é igual a não vai aparecer nada na tela, ou seja, aquele conteúdo some. Eu não apaguei ele, tá? Ele só está oculto. E eu coloquei ele onde? No responsivo de computador. Ou seja, isso significa que se eu vier aqui no celular, ele vai estar aparecendo perfeitamente aqui. Só no computador que não, porque eu coloquei aquele Media Query
dizendo que ele não pode aparecer aqui no computador. A gente vai avançar um pouquinho o nível do exemplo, tá? Esses aqui não precisa ter medo, vai ser bem tranquilinho. Aqui a gente tem essa sanfona. Supondo que eu esteja no tablet, eu queira ocultar alguma versão dessa sanfona, ou seja, eu quero ocultar a sanfona 3, que seria essa daqui. Eu consigo fazer isso assim tranquilamente utilizando o Media Query. A gente tem que ter a versão de visualização no ar do nosso projeto, ou seja, a gente clica aqui no olhinho, vai dar essa página aqui, e a gente vai utilizar o modo inspecionar, tá? Então a gente vai clicar aqui com o botão direito, clica aqui em inspecionar o elemento, ou aqui no Ctrl+Shift+C, que é o comando que ele tá me dando aqui, né? Quando aparecer esse menu aqui pra gente, com um monte de código, tu não vai saber onde tu vai clicar, né? Aqui, onde está aparecendo esses dois ícones, você vai clicar nesse primeiro aqui, e ele faz o seguinte: onde eu estiver passando o cursor no meu mouse, ele vai me mostrar exatamente aquele elemento que eu estou inspecionando, tá? E ali em cima, nesse quadradinho branco, onde tem esse texto azul, ele está me dando a classe CSS desse elemento. Então, é exatamente isso aqui com que a gente vai trabalhar. Como eu estou dando o exemplo de sanfona, vou descer isso aqui tudo. E aqui eu já estou na parte da minha sanfona. E como eu quero ocultar o item 3 da minha sanfona, percebe que quando eu passo o cursor do mouse, ele fica num verde um pouquinho mais claro, tipo um verde abacate. Quando a gente passa o cursor do mouse por cima, a gente vai clicar com o botão direito e ele vai aparecer esse campo em azul. A princípio, a gente vai trabalhar com classes, mas no caso da sanfona, não vai ser a classe, vai ser esse bichinho aqui. Tá vendo aqui? O ID, EN, accordion, item, aí vai seguir um número. Isso daqui não tem uma ordem, tá? No teu projeto pode aparecer um número diferente do meu. O meu, no caso, está aparecendo 6992. No teu pode aparecer 3592. Porque cada projeto é um projeto único. Então, se tu for copiar do meu, não vai acontecer nada, porque o teu é diferente do meu. Então, o que interessa pra gente é o seguinte: a gente vai copiar isso daqui, dá um Ctrl C. Agora a gente pode voltar lá para o nosso projeto. Agora a gente vem aqui na sanfona geral. Tu não precisa colocar esse código dentro desse container aqui da sanfona, tá? Vem aqui na sanfona geral, avançado, custom CSS. Tu percebe como já é uma sanfona pronta. Já fiz todo o responsivo dele aqui, tá? Mas supondo que eu não tivesse feito assim dessa forma, a gente vai fazer o seguinte: ao invés da gente selecionar o nosso trecho específico da sanfona com o selector, a gente já vai colocar o código direto, tá? Seguido do hashtag. Então, se eu colocasse aqui, ó, selector tal, colocasse aqui ele seguido de um hashtag, ele não ia funcionar, tá? A gente tem que fazer assim, ó, hashtag aqui, pronto. Aqui já tá ok, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte: supondo que eu queira ocultar, que foi o exemplo que eu dei antes, a gente vem aqui, display none. Pronto, simples. Assim a gente já ocultou. Supondo que eu queira ocultar não o conteúdo em si da sanfona, eu quero ocultar só o título da sanfona 3. Então a gente volta aqui, vem aqui no inspecionar, certo? Sanfona 3 tá aqui, ó. Ok? Já me deu a classe. Vem aqui, copio a classe. Então a gente volta aqui. Ao invés de a gente colocar na chave, a gente vai dar um espaço, ponto aqui. Aqui a gente já tá puxando a sanfona e ao mesmo tempo o conteúdo específico que eu quero tirar daquela sanfona, que no caso seria o título. Então a gente vem aqui, coloca a mesma coisa, display none. Pronto, a sanfona continua lá, só que o título dela não. Se eu clicar aqui nela, o conteúdo também tá aqui, tá? Então o que eu realmente tirei foi aquela sanfona. E simples assim você conseguiu aprender um pouco de CSS e também, ao mesmo tempo, de Media Query, que não deixa de ser um CSS também. Muito obrigado! Fico feliz por você ter visto o vídeo aqui até o final. Se você gostou, deixa o teu like, comenta aqui qual ideia de vídeo você quer ver por aqui, tá? Esse daqui tá sendo um formato diferente pra mim, porque acaba que é o segundo, terceiro vídeo do canal, certo? Pretendo trazer vídeos mais longos, ensinando coisas mais complexas. E é isso, meus queridos. Vejo vocês na próxima.